A família real britânica sempre teve suas figuras contrastantes, com um membro sendo considerado um modelo de virtude e outro carregando a fama de rebelde. O príncipe Harry e Meghan Markle têm sido alvo de críticas e controvérsias, acusando a imprensa britânica e a própria família real de tratá-los injustamente. Alguns podem simpatizar com eles, enquanto outros os veem como hipócritas por aproveitarem a fama ao mesmo tempo em que expõem os problemas internos da família. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Adriana. Se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e, claro, comentar aqui embaixo o que acharam ou sugestões para os próximos vídeos. Bora começar! Esse contraste entre os membros da família real não é novidade. Há quase 200 anos, desde o rei George IV e a rainha Victoria, a mídia e a história retratam alguns Windsor como exemplos de retidão moral, enquanto outros são vistos como figuras problemáticas. Na série The Crown, o personagem do príncipe Philip comenta sobre essa polaridade, observando que cada geração tem um membro que é excepcionalmente brilhante e individualista, mas também considerado perigoso, como foi o caso da princesa Margaret. Essa dinâmica entre o santo e o pecador é benéfica para a monarquia, pois ajuda a manter a imagem pública do trono. Os membros virtuosos são amados e respeitados, enquanto os erros dos rebeldes são usados como uma forma de desviar a atenção dos problemas mais sérios. Esses papéis são perpetuados pela mídia e pela máquina de relações públicas do palácio, mas isso não significa que as reputações sejam sempre justas ou merecidas. Às vezes, as representações exageradas da mídia acabam se tornando realidade, e já estamos vendo essa divisão se manifestar nos jovens príncipes George e Louis. Vamos mergulhar na história da família real britânica e ver se os santos eram tão virtuosos e os pecadores tão terríveis quanto foram retratados. Desde os tempos anglo-saxões, os reis governavam com base em sua força militar, e sua bondade ou maldade era irrelevante. Mas tudo mudou na década de 1640, quando o parlamento se revoltou contra o rei Charles I na Guerra Civil Inglesa, resultando em sua execução e na abolição temporária da monarquia. Quando a monarquia foi restaurada com Charles II, ela se tornou constitucional, ou seja, o rei passou a governar sob o consentimento do povo, e seu comportamento passou a ser alvo de críticas. Os reis georgianos foram amplamente criticados pela expansão do Estado e suas manobras políticas impopulares. George III e a rainha Charlotte viram com horror enquanto seus equivalentes franceses, Luís XVI e Maria Antonieta, enfrentavam uma revolução e a guilhotina. George III tentou melhorar a reputação da família real, focando na filantropia e nos valores familiares, mas seus filhos herdaram o gosto pela luxúria e pela gula, tendo amantes e filhos ilegítimos que ele tentou esconder. No final de suas vidas, tanto George IV quanto William IV foram vistos como moralmente falidos. George raramente saía de seus palácios luxuosos por medo do ridículo público e foi ridicularizado até mesmo após sua morte. A monarquia estava em baixa quando sua sobrinha Victoria subiu ao trono com apenas 18 anos. Após alguns contratempos iniciais com a opinião pública, a jovem rainha ficou determinada a não seguir o mesmo caminho que seus predecessores. A rainha Victoria foi a pioneira na tradição de noivas vestirem branco, simbolizando pureza em seu casamento com o príncipe Albert da Saxônia-Coburgo-Gotha. Na infância, Albert vivenciou a traição em sua família, com seu pai expulsando sua mãe por adultério. Após sua morte por câncer, Albert compartilhou o desprezo de Victoria pela imoralidade. Diferente dos homens de sua classe social na época, ele manteve-se casto até o casamento e foi fiel a Victoria até o fim. Juntos, eles estabeleceram um novo padrão de moralidade para a família real. Após a morte de Albert com apenas 42 anos, Victoria vestiu-se de preto e honrou sua memória pelo resto de sua vida, mantendo em segredo um possível relacionamento com John Brown. Victoria tornou-se um ícone global de rigor moral, influenciando a era vitoriana a adotar padrões rígidos de comportamento e normas de gênero. Esses ideais foram distorcidos na noção de que a Grã-Bretanha, por sua superioridade moral, tinha o dever de conquistar outras nações para ensinar-lhes a viver corretamente.
Assim, a anciã rainha tornou-se a matriarca benevolente do império, quer fosse apreciada ou não. A Era de Ouro Imperial da Grã-Bretanha elevou o prestígio da monarquia, ganhando o respeito de figuras influentes, incluindo editores de jornais. Desde então, a família real exerceu considerável influência sobre o que é publicado na grande mídia a seu respeito. Victoria e Albert tinham grandes expectativas de que seus 9 filhos seguissem um rigoroso código moral. No entanto, ficaram profundamente decepcionados com seu filho mais velho, o futuro rei Eduardo VII, quando descobriram seu envolvimento amoroso com uma atriz ainda na juventude. Albert viajou de trem para repreender seu filho, mas faleceu de febre tifoide poucos dias depois. Victoria responsabilizou Edward pela morte de seu marido e nunca o perdoou. Ela rapidamente procurou uma esposa para ele, esperando que o casamento acabasse com suas aventuras amorosas. No entanto, a princesa Alexandra da Dinamarca, sua esposa, acabou tolerando os inúmeros casos extraconjugais de Edward, que incluíam pelo menos 50 amantes, entre aristocratas britânicas, herdeiras e atrizes americanas. Edward frequentava bordéis em Paris com regularidade e, conforme ganhava peso, chegou a ter uma cadeira especialmente projetada para manter relações sexuais sem esmagar sua parceira. Quando a rainha Victoria faleceu em 1901, sua imagem exemplar foi mantida intacta pela sua filha caçula, Beatrice. Ela se encarregou de transcrever os diários de sua mãe, excluindo cuidadosamente quaisquer comentários indevidos e destruindo os originais. A reputação de Victoria se manteve sólida por décadas, até que cartas reveladoras foram divulgadas, mostrando uma figura mais complexa, propensa a explosões de raiva, que intimidava seus filhos, tinha um grande apetite sexual com seu marido e, de vez em quando, dava risadas incontroláveis. Apesar do receio inicial de ter Eduardo VII, conhecido por suas aventuras amorosas como rei, ele acabou surpreendendo positivamente. Ele se mostrou um monarca mais capaz do que sua rigorosa mãe, atuando como pacificador em disputas europeias, defendendo a igualdade racial e apoiando os direitos dos trabalhadores e dos menos afortunados, apesar de não ser a favor do voto feminino. Contudo, em seus últimos momentos, com 68 anos, seu médico tomou uma decisão drástica para evitar que sua morte fosse noticiada primeiro nos sensacionalistas noturnos. Ele administrou uma dose fatal ao rei, garantindo que a notícia fosse publicada na mais digna edição matinal. O primogênito de Eduardo, o príncipe herdeiro Albert Victor, enfrentou diversos escândalos em sua vida. Ele teria tido um relacionamento com a atriz Lydia Manton, que mais tarde cometeu suicídio utilizando ácido carbólico. Um amigo assumiu a culpa pelo príncipe durante a investigação. Albert Victor também esteve envolvido no escândalo da Cleveland Street, no qual um bordel homossexual foi descoberto com vários clientes importantes, incluindo um amigo próximo do príncipe. Esse escândalo foi abafado pela imprensa britânica, mas ganhou grande atenção nos jornais americanos. Albert Victor faleceu de gripe com apenas 28 anos, e sua morte foi considerada uma grande perda para a Grã-Bretanha. O trono e sua noiva, a princesa Mary, foram então destinados ao seu irmão mais novo, George. George cresceu na Marinha e era conhecido por ser um homem sem imaginação, que se dedicava à coleção de selos. Ele e a rainha Mary personificavam os ideais de moralidade da alta sociedade. George é lembrado por sua devoção à Grã-Bretanha e à Commonwealth, e por ter lidado bem com duas grandes crises: a assinatura da lei que concedia independência à Irlanda do Sul e a prevenção de uma guerra civil, além de liderar a Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial contra seu primo, o Kaiser Guilherme da Alemanha. George tomou a decisão de renunciar os títulos alemães da família e mudar o sobrenome de Saxe-Coburgo-Gotha para Windsor. Após a morte de George V, a imagem de Albert Victor foi manchada ainda mais. Biografias publicadas na década de 1950 o retratavam como preguiçoso, mal-educado e fisicamente fraco. Surgiram alegações de que ele poderia ter sido Jack, o estripador, mas essas acusações permanecem infundadas. A reputação de Albert Victor se deteriorou a tal ponto que sua morte foi vista como uma providência divina, substituindo um herdeiro inadequado por um George V confiável e sóbrio. O filho mais velho de George,
o príncipe Eduardo, também era conhecido por sua vida de playboy, com vários casos amorosos ao longo dos anos. Quando uma de suas ex-amantes assassinou seu marido, o palácio se esforçou para manter o nome do príncipe fora do escândalo. Quando Eduardo subiu ao trono com 42 anos, sua paixão pela americana Wallis Simpson, que já havia se divorciado uma vez e buscava um segundo divórcio para se casar com ele, causou uma crise constitucional. O governo e a Igreja da Inglaterra, que não reconheciam o divórcio na época, não tolerariam tal união. Eduardo teve que escolher entre Wallis e o trono, e optou por abdicar, deixando a responsabilidade real para seu irmão mais novo e despreparado. Encerramos a primeira parte. Obrigado por assistir. Nos encontramos amanhã para a segunda parte.